Corpo de brasileira que morreu em vulcão na Indonésia chega a São Paulo nesta terça-feira e você vai ver ainda. Governo lança 89 bilhões de reais de investimento em Plano Safra para a agricultura familiar. E ainda, aumento de internações por síndrome respiratória aguda grave faz governo de Goiás decretar situação de emergência. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você que decidiu ficar bem informado nesta manhã de terça-feira, agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit edição manhã. Nós chegamos agora com as principais notícias. O presidente Lula lançou o Plano Safra para a agricultura familiar, com a oferta de 89 bilhões de reais para financiamentos na temporada 2025-2026. O programa, que oferece crédito com juros abaixo dos patamares praticados no mercado financeiro. Todo ano, o governo federal lança o Plano Safra para incentivar a produção de alimentos em território brasileiro. Ao todo, o plano promete movimentar 89 bilhões de reais entre crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica, garantia de preço mínimo e outras ações. Neste ano, os juros variam de 0,5% a 8% ao ano no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Foi mantida a taxa de 3% para financiar a produção de alimentos, como arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, ovos e leite, que resultou no aumento dos financiamentos para produtos da cesta básica, gerando renda no campo. Hoje, pelo quadro que o Paulo Teixeira mostrou, nós chegamos a 100% do território nacional. A 100% do território nacional, porque o PRONAF é exatamente para isso. É para ajudar as pessoas que trabalham no campo, mas dentre as pessoas a gente precisa fazer com que o dinheiro chegue aos que mais precisam. Essa é a lógica do programa e essa é a lógica do sucesso. A agropecuária brasileira cresceu forte nos últimos anos. O valor bruto de produção a cada ano saltou de 930 bilhões de reais em 2018 para 1,4 trilhão de reais em 2025. O Plano Safra 2025-2026 vai ter 516 bilhões de reais para financiamentos só para a agricultura empresarial. E para se ter ideia da importância, 30% da alimentação servida na COP30 em Belém deve ser da agricultura familiar. 30% do fundo do Programa Nacional de Alimentação Escolar são destinados à aquisição de alimentos da agricultura familiar para diminuir o uso de processados nas escolas. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com Romário Alves, especialista em crédito rural. Romário, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tabata, bom dia a todos os telespectadores que estão nos ouvindo, nos vendo aí. É um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Romário, o prazer é todo nosso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. O Plano Safra, ele garante boas condições de financiamento para a atividade? E qual a importância do programa para o setor? Tabata, nós da Rede Sonhar estávamos todos ansiosos pelo lançamento desse Plano Safra, porque é o início de todo o processo, todo o planejamento que a rede tem com relação à liberação de crédito, né, e a de realização de sonho de muitos agricultores no país num todo, né. Nós estamos aguardando isso aí porque, normalmente, no Plano Safra agora, foi definido as taxas de juros, o volume de crédito disponibilizado, né, as linhas que serão ofertada para os pequenos, médios e grandes produtores rurais. Então, era algo muito importante que todos estavam aguardando. Todo mundo estava muito ansioso com relação a esse lançamento, novo Plano Safra 25-26, que se inicia, na verdade, a partir de hoje, né? Então, é algo muito importante que todos estavam aguardando. O anúncio veio de encontro à expectativa de vocês? Temos que ser muito sinceros com relação a isso aí. É bem abaixo da expectativa, mas nós sabemos a realidade que o Brasil vive hoje, né? Hoje, a demanda de crédito rural, principalmente subsidiado pelo governo, ela passa de 1 trilhão.
Então, quando a gente vê aí um volume de crédito que tem a expectativa de chegar em torno de 516 bilhões, então a gente sabe que não vai atender durante todo o ciclo de todas as atividades agro que tem no país. Mas é o que temos para poder trabalhar, então temos que agradecer e trabalhar em cima do que temos hoje. Romário, o recurso ele foi afetado pela alta, da taxa Selic de 15% ao ano. Quais são os desafios para o setor diante desse cenário econômico que a gente vive? Tabata, o principal desafio é o custo de produção, porque em função da Selic agora a 15%, o preço do dólar no valor que está hoje, tudo tem a tendência de encarecer o custo de produção para os produtores rurais, seja de maquinária agrícola, seja de insumos, seja até mesmo a mão de obra. Por exemplo, na região hoje onde nós temos a sede da franqueadora, que é Divino Minas Gerais, no ano passado, uma medida para colher o café aqui era R$30. Essa mesma medida hoje, ela custa R$50 e R$60. Então, tem-se o custo de produção ser muito alto e, com relação a isso aí, o custo de produção aumentar e o dinheiro que nós temos disponível para trabalhar no Plano Safra não ser o suficiente, de repente, nem até dezembro, né? Então, vamos ver como que vai se comportar agora nesse novo Plano Safra. Só para finalizar, Romário, esse Plano Safra, além desse crédito também, que ajuda, claro, como você bem disse, o setor da agricultura familiar, mas vocês enfrentam ainda, além da situação econômica, as condições climáticas, que cada vez mais tem afetado e muito o agro, no Brasil. Como que vocês têm lidado com tudo isso? Quanto isso afeta economicamente o setor aqui no Brasil? Bom, hoje a rede Sonhagro ela tem a orientação para passar para os clientes, de cada unidade, cuidar das suas lavouras, fazer um bom manejo e principalmente aderir à parte de seguro rural, porque o seguro rural é uma blindagem de patrimônio. Nós vimos aqui que o governo novamente vai investir um pouco mais com relação à seguridade, com relação ao ZAR, que é o zoneamento agrícola. Então, o produtor tem que ficar atento a esse tipo de situação e tem que blindar o seu patrimônio através do seguro, não tem jeito. Tá certo, Romário Alves, CEO da Sonhagro. Muito obrigada, Romário, pela entrevista. Foi um prazer te receber aqui na edição Manhã do Redação HIT. Até a próxima. Muito obrigado e eu que agradeço, Tabata, por estar representando toda a rede Sonhar aqui, que estamos hoje presentes em mais de 25 estados do país. Muito obrigada, parabéns e um ótimo trabalho para vocês. E olha, mudando de assunto, a Advocacia Geral da União informou hoje que o governo federal vai recorrer no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada pelo Congresso do aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. De acordo com a AGU, o decreto editado pelo presidente Lula, que elevou o imposto, respeita a Constituição e não extrapola os limites previstos em lei de 1,5% ao ano, ao dia, aliás. A ação ainda avaliou que a derrubada do aumento vai reduzir as estimativas de receita para os próximos anos. Somente para 2025, a perda de arrecadação prevista sem a alta do IOF é de 12 bilhões de reais. E o corpo da brasileira Juliana Marins deve chegar a São Paulo hoje. A Defensoria Pública da União informou que um novo exame necroscópico deve ser realizado em até 6 horas após o desembarque. A companhia aérea Emirates Airlines informou que o corpo de Juliana Marins, brasileira que morreu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, deve chegar à cidade de São Paulo nesta terça-feira, mas o translado deve terminar na quarta-feira com o desembarque no Rio de Janeiro. A Advocacia Geral da União garantiu que vai cumprir o pedido de nova autópsia no corpo da brasileira, que deve ser realizado nas primeiras horas da quarta-feira. O pedido de uma nova autópsia partiu da família de Juliana, que acionou a Defensoria Pública da União solicitando o novo exame. De acordo com a família, o motivo é a ausência de esclarecimento sobre a causa e o momento exato em que a vítima morreu. A primeira autópsia, realizada em um hospital de Bali, logo depois que o corpo foi retirado do Parque Nacional do Monte Rinjani, afirmou que a brasileira morreu por causa de múltiplas fraturas e lesões internas, não sofreu hipotermia e sobreviveu por 20 minutos após um trauma.
O que não ficou claro é em que momento aconteceu essa lesão fatal, já que a jovem foi vista em 3 profundidades diferentes no penhasco. No sábado, uma autoridade política da Indonésia se posicionou sobre o episódio pela primeira vez e admitiu falta de estrutura durante a tentativa de resgate da jovem, e informou que vai rever os procedimentos de salvamentos em novos incidentes. E veja a seguir, Goiás decreta situação de emergência por síndrome respiratória aguda grave. E agora na sua tela, vista de 7 Lagoas, em Minas Gerais, 23 graus neste momento. Nós voltamos em instantes. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 43 minutos. O massacre na faixa de Gaza não para. Nesta segunda-feira, Israel lançou um ataque aéreo em um café perto do porto da cidade de Gaza, segundo o chefe do maior hospital do território. O tradicional ponto de encontro da imprensa e de estudantes estava lotado. Dezenas de pessoas morreram, incluindo o jornalista Ismail Abu Attabi. Na data, acontecia ainda uma festa de aniversário de criança. Em outro massacre, o ataque a um centro de distribuição de ajuda no bairro na parte oeste da cidade de Gaza matou mais civis. Ao todo, 85 pessoas foram mortas somente ontem, segundo a rede de TV Al Jazeera. Ao longo dos mais de 18 meses de bombardeios israelenses em resposta ao ataque do Hamas em outubro de 2023, em que 1.200 pessoas morreram. Do outro lado, mais de 60 mil palestinos foram mortos. De acordo com o Escritório de Direitos Humanos da ONU, a morte de Abu Attabi eleva para 227 o número de jornalistas mortos. Em meio à crise humanitária, cresce a pressão por um cessar-fogo na região. A expectativa para a reunião prevista entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 7 de julho. Mas quais são as reais chances desse acordo acontecer? O professor doutor em Direito Internacional, Vladimir Feijó, traz agora uma análise sobre a situação. No dia 30 de junho, ou seja, segunda-feira, um ataque aéreo ou naval, mais provável que tenha sido naval, israelense, atingiu o café Al-Baqwa, na praia, em Gaza. Essa é uma região, um local conhecido de aglomeração de jornalistas que aproveitam da internet para divulgar os ocorridos do dia para o mundo. Naquela data também acontecia uma festa de criança, porque esse é um lugar também conhecido de concentração de civis, não só para aproveitar da internet, mas à vista, historicamente, já tinha essa tradição. O bombardeio deixou uma profunda cratera, matou entre 24 e 51 civis, a maioria mulheres, crianças e, certamente, no mínimo, um jornalista, o fotojornalista Ismail Abu Attabi. Tudo isso está sendo relatado por jornais internacionais, a CNN, a BBC, o The Guardian, a Al Jazeera. O número de mortes ele tem realmente variado de acordo com as fontes, mas, segundo o hospital Al-Shifa, entre 30 e 33 vítimas fatais do café, com pelo menos mais 50 feridos. Bem, o ataque, relatado por muitas testemunhas, ocorreu sem aviso prévio, destacou a CNN, como acontece em outras áreas de Gaza, fora de uma zona de evacuação que Israel impôs sobre a região, como destacou a Associated
Press, sugerindo potencial violação do artigo 51 da Convenção de Genebra, que protege civis em conflito. O exército israelense alega ter alvejado um operativo do Hamas, mas não apresentou evidências para isso. E, ao mesmo tempo, diz que observava por alto e, portanto, deveria ter identificado essa concentração de civis. Bem, além disso, a gente tem notícias de que os Estados Unidos põem muita pressão para um cessar-fogo. Donald Trump pessoalmente está investido nessa tentativa. Entretanto, eu julgo que a possibilidade e viabilidade é baixa, já que a pretensão do Hamas de que Israel abandone a região não encontra o interesse de Israel, que pretende estar ali pelo menos pelo médio prazo para garantir que não voltará a ser atacado. Do mesmo lado, Israel exige o desbandeamento, ou seja, que toda a liderança do Hamas saia da faixa de Gaza e o grupo entregue as armas, ao que parece, por enquanto, sem chance de sucesso. O fato do Donald Trump também ter ingerido em assuntos israelenses, pedindo para que o legislativo interrompa a atuação do judiciário de fiscalização de Netanyahu, também dificulta muito a situação de negociação. Goiás decretou situação de emergência por síndrome respiratória aguda grave. O estado está com a taxa de incidência de casos acima do limite esperado por quase 2 meses seguidos. E a cobertura vacinal para gripe neste momento é de 38,96%. A Secretaria de Saúde de Goiás alertou que cresceu muito o número de casos de síndrome respiratória aguda grave no estado. A taxa de incidência do problema ficou, por 7 semanas seguidas, acima do limite esperado, e o governo do estado decretou situação de emergência. Já foram registrados mais de 6.700 casos da síndrome, que é caracterizada por uma infecção respiratória severa, que ocasiona dificuldade para respirar e lesões nos pulmões, que comprometem a oxigenação do sangue. A incidência da síndrome respiratória é maior em crianças de até 2 anos e idosos. Com o avanço dos casos, aumentaram também as solicitações de internação hospitalar, pressionando as taxas de ocupação de leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva, tanto nas unidades públicas quanto nas conveniadas ao Sistema Único de Saúde. O decreto de emergência viabiliza a abertura imediata de novos leitos para atendimento de pacientes com quadros respiratórios graves. Além do governo de Goiás, 24 municípios solicitaram ao Ministério da Saúde recursos para conversão de leitos de UTI. Adulto em unidades especializadas no atendimento da síndrome. Nos primeiros 6 meses de 2024, Goiás contabilizou 8.000 solicitações de internação pela doença. No mesmo período deste ano, esse número chegou a mais de 10.600 casos, alta de 33%. A vacinação contra a gripe é uma forma de prevenção do problema. No estado goiano, a imunização começou em abril voltada para grupos prioritários, e em maio a campanha foi aberta para toda a população a partir de 6 meses. Neste momento, a cobertura vacinal para a gripe em Goiás é de cerca de 39% de doses aplicadas. E atenção, motoristas de São Paulo, os pedágios privatizados das rodovias de todo o estado já estão mais caros. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo, órgão do governo paulista, autorizou um reajuste médio de 5,31%. Trafegar pelas rodovias concedidas à iniciativa privada em São Paulo ficou mais caro neste primeiro dia de julho. Segundo a Artesp, o reajuste é para cobrir a inflação e a alta é com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo entre junho do ano passado e maio deste ano. O aumento vale para o Sistema Anhanguera, Bandeirantes, Rodovias da Intervias, Corredor Dom Pedro I, Rodovias, Raposo Tavares, Via Rondon, SP Vias, Rodovias do Tietê, Sistema Anchieta Imigrantes, Rodoanel Oeste, Cipemar e Rodovia dos Tamoios. No Sistema Anchieta Imigrantes, operado pela concessionária Ecovias, a tarifa vai de R$ 36,80 para R$ 38,70. Já no Sistema Autoban, o aumento varia entre 50 e 80 centavos, a depender do trecho.
A Artesp diz que os novos valores foram definidos com base nas regras contratuais de reajuste. Outro fator foi a aplicação de medidas cautelares da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado. São Paulo tem 227 postos de pedágio em operação, incluindo os novos pórticos de free flow, os pedágios sem cabine. O aumento nas tarifas de pedágio tem impacto nas passagens de ônibus intermunicipais e nos fretes rodoviários. E falando em viagem, mas agora você não precisa pagar nada para viajar, viu? Nós vamos conhecer Atibaia, a cerca de 60 quilômetros da capital de São Paulo. Localizada a sudeste do estado de São Paulo, Atibaia é conhecido como a Terra do Morango. Possui uma história rica que se inicia com os povos indígenas, sendo os índios tupiniquins os primeiros habitantes de Atibaia. Ao longo dos anos, o município se desenvolveu e se destaca pela beleza de suas paisagens naturais, como a Pedra Grande e a Serra do Itapetinga. E vamos então abrir a nossa câmera, dividir tela agora ao vivo com a câmera de Atibaia, tempo bem encoberto, 16 graus neste momento. E algumas curiosidades dessa cidade é que ela reúne diversos aspectos naturais que a tornam um belo e agradável local para se viver. 8% do território são serras e o ponto culminante de Atibaia fica na Serra do Itapetinga, com o Pico da Pedra Grande, que tem 1.450 metros de altitude. No século XVIII, a cidade se tornou um importante polo de produção de café. Atibaia é conhecida por seu clima agradável e já foi considerada a segunda cidade com melhor clima do mundo, ficando atrás apenas de Davos, na Suíça, em uma pesquisa da Unesco em 2009. Olha só que legal, hein? E com essas imagens, nós encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você. Até amanhã.